Olá, queridos, sejam bem-vindos ao canal Josué de Azevedo e quero, na palavra de hoje, falar justamente sobre o período do Anticristo. Eu quero, claro, com a colaboração de textos da linha pentecostal, acreditamos de fato que haverá um Anticristo e quero expor aos senhores, de maneira bíblica, de repente muitas coisas que alguns dos senhores já conhecem, refrescaremos a memória, e quem sabe alguém ainda não tem conhecimento de fato, poderá, por sua vez, se despertar e ver os acontecimentos dos dias atuais, olhando para as Escrituras. Quero iniciar com o texto de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3 e o versículo 4, que diz: Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Nós já estamos vivendo um período que parece uma ideia bem favorável para o surgimento do anticristo. Não quero me atrever dizendo que ele já está aí, mas olhando para o que está acontecendo à nossa volta, acreditamos que também o surgimento dele a qualquer momento não será uma surpresa. Mas olhando, segundo a Bíblia, está para vir o anticristo. Lá em 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículo 18, fala também a respeito do anticristo. Aquele que trama o derradeiro ataque furioso de Satanás contra Cristo e os santos, pouco antes do tempo em que o nosso Senhor Jesus Cristo estabelecerá o seu reino na terra. As expressões que a Bíblia usa para o anticristo são: primeiro, o homem do pecado; segundo, filho da perdição, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Outras expressões são usadas na Bíblia, são esta: a besta que sobe do mar, Apocalipse capítulo 13, versículo de 1 a 10. A besta de cor escarlate, Apocalipse 17, versículo 3. E a besta, Apocalipse 17, versículo 8 e 16, Apocalipse 19, versículo 19 e 20, e Apocalipse capítulo 20, versículo 10. É importante termos a consciência de que os sinais da vinda do anticristo é diferente do arrebatamento da igreja. A vinda do anticristo não ocorrerá sem sinais precursores. Pelo menos 3 eventos deverão ocorrer antes dele surgir na terra. Primeiro, o mistério da injustiça, que já opera no mundo, deverá intensificar-se. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Então a injustiça, ela há de crescer. Segundo, virá a apostasia. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. E terceiro, um que agora resiste deverá ser afastado. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, que possivelmente estamos falando da atuação do Espírito Santo e da igreja. Quando nós falamos do ministério da injustiça, o mistério da injustiça, nós observamos que aqui se refere à atividade secreta dos poderes do mal. Ora, evidente no mundo inteiro, quando nós lemos Apocalipse, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Você vai encontrar no texto, dizendo como referência, no capítulo 2, versículo 7, a seguinte expressão: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que opera
agora e resiste até que do meio seja retirado. Ainda nós observamos que aumentará até alcançar justamente a injustiça ao seu ponto máximo, na total zombaria e desprezo a qualquer padrão ou preceito bíblico. Então a tendência é o crescimento e o desprezo ao preceito da palavra de Deus. Ainda, nós observamos que por causa do predomínio da iniquidade, o amor de muito vão se esfriar, ou se esfriará. Mateus capítulo 24, versículos 10 e 12, e Lucas 18, versículo 8, falará justamente, ou nos mostra, ou melhor, fala, que realmente vai haver um esfriamento. Mesmo assim, um remanescente fiel permanecerá leal à fé apostólica, conforme é revelado no Novo Testamento, em Mateus capítulo 24, versículo 13, e também o capítulo 25, versículo 10, que tem a ver com as prudentes, Lucas capítulo 18, versículo 7. Ver também Apocalipse capítulo 2, versículo 7, que diz que por meio desses fiéis a igreja permanecerá batalhando e manejando a espada do Espírito Santo até ser arrebatada. Efésios 6, versículo 11. Então nós entendemos que haverá aqui um crescimento muito grande da injustiça e que realmente levará muitos ao esfriamento, à apostasia em relação ao reino de Deus, e é o que nós temos visto em alguns lugares. Segundo, quando nós falamos do crescimento da apostasia, apostasia que literalmente significa desvio, afastamento, justamente abandono. Nos últimos dias, um grande número de pessoas da igreja apartar-se-á da verdade bíblica. Ou seja, o número de pessoas que não darão crédito mais à palavra de Deus. Então você vai ver muitas igrejas criando meios e métodos que não são do princípio sagrado e possivelmente levarão muitos a uma fé, se é que eu posso assim chamar, uma fé apóstata, que na verdade a apostasia é um abandono da genuína fé e não uma ausência de fé. Então a apostasia, na verdade, é o abandono da fé. E algumas pessoas têm fé em muitas outras coisas, mas não o suficiente para a palavra de Deus. Ainda nós podemos destacar que tanto o apóstolo Paulo quanto Cristo revelam um quadro difícil da condição de grande parte da igreja. Neste caso, quando nós falamos da questão moral, espiritual e doutrinariamente. Então haverá um problema na área moral e espiritual e doutrinária. À medida que a era presente chega ao seu fim, Mateus capítulo 24, do versículos 5, versículo 10 ao 13, e o versículo 24, também fala sobre isto, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, e 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Paulo principalmente ressalta que nos últimos dias elementos ímpios ingressarão nas igrejas em geral, ou seja, elementos que não procedem biblicamente e entrarão em muitas igrejas. Ou seja, não ficarão satisfeitos em apenas louvar, em adorar a Deus, em ter uma palavra bíblica, mas criarão algumas coisas, alguns tipos de ingredientes para chamar a atenção justamente para o seu crescimento, se é que nós podemos observar se esse crescimento de fato é para Deus. A outro ponto nós vamos destacar que o conceito desta apostasia dentro da igreja terá duas dimensões. A primeira dimensão é a apostasia teológica, é o que nós estamos vendo atualmente, que é o desvio da parte ou totalidade dos ensinos de Cristo e dos apóstolos, ou a rejeição deles totalmente. Leia lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Os falsos dirigentes apresentarão uma salvação fácil e uma graça divina sem valor, desprezando as exigências de Cristo,
quanto ao arrependimento, a separação da imoralidade e a lealdade a Deus e seus padrões. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 3 e o versículo de 12 ao 19. Então você vai ver justamente esses danos acontecendo no meio cristão. Os falsos evangelhos voltados a interesses humanos, necessidades e alvos egoístas, gozarão de popularidade. É o que nós temos visto dentro da atualidade. Nós entendemos também a questão da apostasia moral, que é o segundo ponto, que é o abandono da comunhão salvífica com Cristo e o envolvimento com o pecado e a imoralidade. Esses apóstatas poderão até anunciar a sã doutrina bíblica e mesmo assim nada terem com os padrões morais de Deus. Quando você lê Isaías 29, versículo 13, e Mateus 23, do versículo 25 ao 28. Esse nós vamos ler lá, Isaías 29, versículo 13. Lá no Antigo Testamento, ele assim registra para nós a palavra do Senhor, nos despertando para a volta de Jesus. Olha aí o versículo 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Então, nós estamos observando, mais uma vez, a questão do que se refere à apostasia. Nós entendemos também que aqui tem a questão da apostasia pessoal. Muitas pessoas, ou em muitas igrejas, permitirão quase tudo para terem muitos membros, dinheiro, sucesso e prestígio. Então, vou repetir, muitas igrejas, na verdade, permitirão quase tudo para terem membros, dinheiro, sucesso e prestígio. Leia lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Lá em 1 Timóteo, vamos ler também esta passagem bíblica, lá 1 de Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, no texto bíblico, ele vai relatar justamente os males desses últimos dias que precisamos agora ter muito cuidado. Mas o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então essa é a expressão que nós temos lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1. O Evangelho da Cruz, com o desafio de sofrer por Cristo, como está em Filipenses, no capítulo 1, versículo 29, de renunciar todo o pecado, Romanos 8, versículo 13, de santificar-se pelo reino de Deus e de renunciar a si mesmo, será algo raro. Leia Mateus capítulo 24, versículo 12, e também 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 5, e 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Então, nós percebemos aí a questão, raridade, naquilo que se refere, então, à volta de Jesus. Continuando, portanto, esse ponto, podemos dizer que tanto a história da igreja como a apostasia predita para os últimos dias advertem a todo crente a não pressupor que o progresso do reino de Deus é infalível na sua continuidade no discurso de todas as épocas e até o fim. Em determinado momento da história da igreja,
a rebelião contra Deus e a sua palavra assumirá proporções espantosas. No dia do Senhor cairá a ira de Deus contra os que rejeitarem a sua vontade. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 2 ao 9. Outro ponto é o triunfo final do reino de Deus e a sua justiça no mundo. Portanto, depende neste caso, não do aumento gradual da igreja professa, mas da intervenção final de Deus, quando ele se manifestará ao mundo com justo juízo. Apocalipse capítulo 19 até o capítulo 22, e também 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 ao 8. 1 Timóteo capítulo 4, 1 e 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10 ao 13. Um evento determinante deverá ocorrer antes do aparecimento do homem do pecado e do dia do Senhor, nesse caso, começar. Então, nós entendemos que haverá, neste caso, um evento antes do aparecimento do homem do pecado e do dia do Senhor. Leia lá no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 2 e o versículo 3, que é a saída de alguém, como está no capítulo 2, do versículo 7 de 2 Tessalonicenses, como diz, de alguém ou de algo que o detém ou que o resiste. E, neste caso, o refreia o mistério da injustiça e o homem do pecado. Quando, esse caso, a restrição, ou quando o restringidor do homem do pecado for retirado, então poderá começar o dia do Senhor. O que agora o detém é, sem dúvida, uma referência ao Espírito Santo, pois somente ele tem o poder de deter a iniquidade, o homem do pecado e Satanás. Leia o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Esse que agora o detém e o resiste, leva no grego o artigo definido masculino e, ao mesmo tempo, o artigo definido neutro, lá no capítulo 2, do versículo 6, que dizendo o que o detém. De modo semelhante, a palavra espírito, na língua grega, pode levar pronome masculino ou neutro, quando nós podemos ler em Gênesis capítulo 6, versículo 6, João capítulo 16, versículo 8, Romanos 8, 13, Gálatas 5, 17, e sobre a obra do Espírito Santo ao restringir o pecado. No começo dos 7 anos da tribulação, o Espírito Santo será, nesse caso, afastado. Isso não significa ser ele retirado do mundo, mas que cessará a sua influência restritiva à iniquidade e ao surgimento do anticristo. Todas as restrições contra o pecado serão removidas e começará a rebelião inspirada por Satanás. O Espírito Santo, todavia, agirá na terra durante a tribulação, convencendo pessoas dos seus pecados, convertendo a Cristo e dando-lhes poder. Apocalipse capítulo 7, versículo 19 e o versículo 14, assim como a referência de Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Retirando-se, porém, o Espírito Santo, cessará justamente nesse contexto a inibição, a aparição do homem do pecado no cenário terreno. Quando você lê o texto de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3 e 4. Deus, então, liberará uma influência poderosa e enganadora sobre todos os que se recusam a amar a verdade de Deus. Leia 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Os tais aceitarão as imposturas do homem do pecado e a sociedade humana descerá a uma depravação jamais vista. Observe o que está acontecendo em muitos casos nos dias de hoje. A ação do Espírito Santo, restringindo o pecado, é levada a efeito em grande parte através da igreja, que é o templo do Espírito Santo no sentido que nós falamos dessa habitação, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16,
1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Nós falamos da igreja. Por isso, muitos expositores da Bíblia acreditam que a saída do Espírito Santo é uma clara indicação de que o arrebatamento dos santos ocorrerá nessa ocasião, no texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, 17, noutras palavras, a volta de Cristo, para levar a igreja e livrá-la da ira vindoura, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Ocorrerá antes do início do dia do Senhor e da manifestação do homem do pecado. Entende-se, no meio dos eruditos bíblicos, que o restringente, nesse caso, aquele que o restringe, como está em capítulo 2, versículo 6 de 2 Tessalonicenses, refere-se ao Espírito Santo e o seu ministério de conter a iniquidade, ao passo que, no capítulo 2, versículo 7, que agora o detém, no gênero masculino, refere-se aos crentes reunidos a Cristo e retirados daqui, neste caso, o arrebatamento ao encontro do Senhor nos ares, a fim de estarem para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Para concluir, portanto, essa observação bíblica, eu quero dizer aos senhores, observe que com o passar dos tempos, a violência e o pecado, ela vem crescendo no mundo, porque o Espírito Santo vai deixando de atuar de modo gradativo. Lá no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 6 e 7, nós observamos aqui que a partir do momento em que a igreja ela for arrebatada, neste caso, não haverá quem ore a Deus nesse sentido. Portanto, o arrebatamento, justamente, ele vai fazer com que muitas dessas pessoas vejam de perto a atuação da violência e a atuação do mal. Neste contexto, logo entendemos que surgirá então o anticristo. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós e que nós, como igreja, nos despertemos a cada dia para a volta do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Oremos, como diz as Escrituras, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.